noite, sejam bem-vindos ao programa Vidas para Cristo, nesta quarta-feira chuvosa. A pastora Cris está viajando, pastora Cristiane Venturotti, que eu carinhosamente chamo de pastora Cris, e ela cedeu esse espaço para que eu, Rosana Rabelo, e o pastor Henderson, meu amigo, que já vai se apresentar aqui, estejamos aqui com vocês essa noite. Será uma noite que nós não falaremos só de fé, nós falaremos de responsabilidade, nós falaremos de ação do cristão na sociedade. E antes, para nós iniciarmos, primeiramente eu gostaria que o pastor se apresentasse e depois nos conduzisse numa oração. Tá joia. Muito boa noite a todos. Eu sou o pastor Henderson, pastor da Igreja Cristã Evangélica no Jardim Vale do Sol. E é um prazer estar aqui, né, mais uma vez com a Rosana, num bate-papo. E vamos aproveitar essa noite. Posso orar? Pode orar, pastor, por favor. Então. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos conduzido a uma missão. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado segundo a tua vontade. E agradecemos o Senhor porque a tua boa mão tem nos conduzido a lugares aonde o Senhor quer que estejamos. E que o Senhor continue fazendo, ó Deus, das nossas vidas, que elas sempre estejam encaixadas, alicerçadas no Senhor, para que façamos e cumpramos o teu propósito, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta terra. E que o teu evangelho, que a tua palavra, possa chegar no coração daqueles que não te conhecem. E haja salvação, haja transformação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Pastor, eu queria ler um versículo que eu separei para a gente começar esse nosso bate-papo, que tem tudo a ver com essa questão da responsabilidade, dessa ação na sociedade, com essa transferência geracional, que é o Salmo 78, a partir do versículo 4, que diz assim: não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse. E também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Pastor, essa passagem me remete muito a essa questão, né, como eu disse, da nossa responsabilidade, né? E eu acho que daria para a gente traduzir esse versículo em uma palavra. O pastor quer arriscar? Legado. Legado. É isso. A gente Legado. tem falado muito disso nos últimos dias, né? Para você que nos assiste, nós teremos, eu não falo um evento, mas o início de um movimento em São José dos Campos, chamado Primeiro Seminário Legado Cristão. Será dia 28, sábado, e o pastor e eu seremos uns dos palestrantes, né? E como isso tem nos despertado essa visão de um legado cristão. O que o senhor vê, pastor, assim, que a nossa geração já recebeu hoje como legado do cristianismo? Assim, muitas coisas, né? O cristianismo, a primeira transformação está no comportamento, está na educação, está nos valores da família, né? E aí o convívio entre irmãos, tudo isso são maneiras de se transmitir, né, valores. Porque quando a gente fala em legado, próprio dicionário, as definições que quando a gente faz alguma busca,
com relação a isso, é aquilo que fica para uma geração, né? Aquilo que é transmitido para uma geração. E aí eu fiquei me perguntando por horas se existe algum tipo de legado negativo também. Né? Será que podemos chamar de legado aquilo que é passado de forma negativa ou de uma forma... e aí, como definir o legado com relação ao nosso convívio cristão, às nossas reuniões de igreja, as congregações? É lógico que definimos legado a partir da palavra ensinada. Né? Não tem como conhecer a Deus se não for pela palavra de Deus. Eu não conheceria Cristo se não fosse através da Bíblia. Então, eu acho que o primeiro legado que nós temos no cristianismo vem de uma das solas, né? da Reforma, que é a sola Escritura. Sim. Né? Então, eu vejo que só a Escritura ela é a fonte necessária para conhecermos a Deus, e através do ato de redenção, né? Enviando o seu Filho para nos salvar. Então, esse é o legado, a palavra de Deus, as Escrituras, que vão levar cada um, né, a Cristo. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o ponto principal. Então o que ficou para nós de legado, né? O que nós recebemos de legado? A palavra, que ela nunca se desfez em tantos tempos, né? Uau, né? Tantos séculos se passaram, né? Sim. E a palavra permaneceu intacta. É o livro, é o best-seller de sempre, né? O livro mais lido no mundo inteiro. Então, para mim, ele vem até mesmo... a pessoa ela pode conhecer a Cristo pelo testemunho de alguma outra pessoa, ela pode conhecer a Cristo pelo evangelismo, com certeza. Mas, se não for pela autoridade bíblica, não há salvação, não há como a pessoa chegar à salvação, porque ela precisa entender que a palavra de Deus é a verdade. Né? É nosso parâmetro e manual, né? Sim. Sabe que outro dia eu estive em um evento, né, e que se falava sobre família. E aí um dos palestrantes falava muito sobre Aristóteles e o que Aristóteles deixou a respeito da família. E aí eu achei tão bonitinho que meu filho, né, que é um adolescente de 15 anos, ele virou para mim e falou: mãe, ele vai falar mesmo só de Aristóteles quando ele vai falar da formação e do fortalecimento de uma família? É sério que ele vai perder a oportunidade de falar do que Deus já deixou anteriormente como manual? Eu falei: uau, que é a criação, e tem a ver com aquilo que Deus iniciou, né? Quando a gente vê em Gênesis, a família estava ali já, era o projeto último da criação, e antes da queda, antes do propósito de trabalho que Deus vai depois revelar ao homem, antes de qualquer coisa, a família já estava ali quando Deus falou, né? Que criou homem, mulher, sua imagem e semelhança, e deu... Né, e deu uma lei biológica: crescer e multiplicar, né? Uma lei. Não só quando o pastor falou de lei biológica, e aí vamos, né? Não, a gente tem e aqui é o lugar para isso. Se tiver, né, locais em que nós somos impedidos, não vai ser aqui. Ele já falou, né? Homem e mulher, não tem né? A como. formação familiar para que multipliquem biologicamente mesmo. Não é uma visão preconceituosa, Não. é uma visão, na verdade, de conceito. Sim. De família, né? Não é de preconceito, é de conceito mesmo, que é família, né? É conceitual e é marca do Criador. É marca do Criador. Não tem como negar isso. Uhum. Você não consegue
macho procriar, né? Fêmea procriar. Isso na natureza a gente vê a marca do Criador com relação à família, com relação ao multiplicar, né? O problema maior não é a criação. A criação, ok, está tudo certo, em harmonia. O problema é a queda que vem em seguida, né? Sim. Gênesis 3 é narrada a queda do ser humano. E aí o ser humano ele vai mergulhar vai ser entregue a si mesmo, como diz em Romanos, capítulo 1. E aí vão ter as deturpações daquilo de como Deus fez. Agora, a gente tem que lembrar que o homem, né, em pecado, o homem decaído, né, o da queda, ele está em oposição com Deus, né? Ele naturalmente ele nasce com as costas viradas para Deus. Somente o Evangelho faz com que ele retorne os olhos para Deus, através de Cristo. Através de Cristo. Porque quando ele foi entregue a si mesmo, quando Deus o impediu de voltar ao Éden, né? Ele tinha a ele mesmo. E aí que foi desenvolvendo em cima dos seus desejos, né, e pecados. Então a gente vê que infelizmente, né, mas tudo, acredito, tudo dentro do propósito de Deus. O homem ele está em oposição contínua contra o Senhor. Né? Então a gente não é surpresa que uma sociedade ela bata tanto contrário ao que Deus nos ensinou. Na verdade é esperado, né? Esperado. É esperado, A perseguição é esperada, né? A oposição ao Evangelho é esperada. Se não estiverem se opondo a vocês, meus irmãos, se não estiverem perseguindo, dá uma olhadinha se está tudo certo por aí, né? E eu acho que hoje o que me incomoda é o conformismo da igreja com relação ao mundo, com relação a essas com esses dizeres, com esses posicionamentos ideológicos, né? Tem muitas igrejas se conformando em nome de um acolhimento, em nome a igreja sempre acolheu. Venha como estás, mas não permaneça. Exatamente, né? A diferença é essa. É. A igreja ela acolhe, mas mostra aponta, o né? quão pecador nós somos e o quão necessitado de Deus nós somos e o quanto nós precisamos da redenção, né, da cruz, a redenção do ato de Cristo morrer na cruz, para que sejamos perdoados, né, redimidos, livres, e aí sim transformados. E assim, vai se transformando a imagem de Cristo. E aí o pastor falou sobre, né, sermos redimidos em Cristo Jesus e transformados. E a gente estava falando então sobre termos recebido, né, o maior legado, né, através da palavra, né, que podemos conhecer o próprio Cristo revelado na palavra e todo o legado mesmo que ele deixa para nós, meros pecadores, mas pela graça, né, de Jesus confia a nós algumas coisas, né? E uma das funções principais que eu vejo hoje sempre, da fortaleza, né, e da perpetuação do legado. Então, o pastor falou sobre o conhecimento da palavra, mas como a gente viu aqui em Salmos, a transferência disso de geração em geração. E o quanto o povo hebreu, né, enfim, o povo que foi sendo levantado por Deus de geração em geração, fez isso através da família. Sim. Nós podemos dizer, então, que
o principal legado aí, a principal transferência geracional que nós podemos fazer através da família, pastor? Com certeza. E não só a família. A família, com certeza, é primário. A gente deixar um legado, né? Um dos textos que eu apoio para o legado está em Deuteronômio 6, né? Que o pai ele deve inculcar na cabeça da criança a lei do Senhor. Só que lá no versículo 3 e 4, Moisés que está ensinando ali, né? Eles estão relembrando a lei, né? Deuteronômio significa isso. Moisés está falando, olha, ame o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças. E aí a gente vê que o legado, ele começa de dentro para fora. Porque se não houver um coração transformado, ele não consegue ser discipulador, sem um coração de discípulo, que aprendeu primeiramente e agora sim está passando para a próxima geração ou para o outro. Falando em núcleo familiar, o pai ele não consegue ser um sacerdote do lar se ele não tiver Deus como centro da sua vida. Como cabeça, né? Como cabeça, e o coração totalmente voltado. Eu sempre falo isso na minha igreja, na minha comunidade, que o primeiro versículo que a Giovana, minha filha, aprendeu foi Efésios 6:1, né? Vós filhos, obedecei vossos pais no Senhor, né? Pois isto é justo. Aí fala, honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue os seus dias e você tenha paz na terra. Efésios 6:1 e 2. Por que ela aprendeu isso? Porque eu a eduquei falando que eu ensino na autoridade do Senhor. Vós filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Isso faz uma diferença tremenda. É a diferença do autoritarismo, né? Não é? É muito interessante, pastor. É o arrasto, né? Pelo exemplo. É muito interessante, pastor, dizer isso, porque hoje, né, há muito forte na nossa sociedade brasileira, a visão do opressor e do oprimido, sim, a teoria de Paulo Freire e tal. Então, hoje os filhos têm uma tendência a olhar os pais como opressores. Então, se em todo lugar existe um opressor e um oprimido, sim, na minha casa quem manda em mim é opressor e eu sou oprimido, né? Eu sou menor, eu sou mais frágil, então sou oprimido. Como que ele manda em mim? Então, entender, né? Entender a ordem. E é uma cosmovisão. Então, é ruim isso para a sociedade, né? Péssimo. Você mergulhar a sociedade, o ensino, em uma cosmovisão do oprimido e opressor. Não é isso. E é tão fraco, né? Não assim, que não tenham pessoas oprimidas, sim, não que não tenham opressores, mas eu não posso... E falta tanta complexidade, né, nessa afirmação, né? Dentro né? de uma casa, polarizar dentro de uma casa. O que é isso? É desunião. É uma pregação totalmente contra o cristianismo, né? Aquilo que Cristo deixou, totalmente contra. Mas Jesus ele fala que vai ter espada e que vai ter o pai brigando com o filho e mãe com nora e irmão com irmão. Não tem relação com o núcleo familiar cristão esse versículo. Esse versículo está dizendo que quando uma pessoa, principalmente né, um judeu, ele fosse ser um discípulo de Cristo, não dava para esperar nada mais do que guerra. Foi o que a gente falou aqui no começo. Se não tivermos sendo perseguidos, algo está errado. Então é o que Jesus está colocando ali. Agora, quando estamos falando em família, Deus ele levantou isso, é o que eu creio, analisando a palavra de Deus, levantou homens para ser sacerdote do lar, mulheres para ser
auxiliadora. Ser a sua auxiliadora, fiel e também cumprindo os mesmos propósitos. Eu costumo dizer que submissão é você estar submisso a uma missão. Sim. Né? Submissão. Efésios vai dizer que o homem também é submisso ao Senhor. Uhum. Então, todos são primeiramente ou primariamente submissos ao Senhor. Quando a minha filha aprendeu, porque é um ensinamento bíblico, obedecer vossos pais no Senhor, está englobado tudo. Primeiro, todos somos submissos ao Senhor. E ele colocou dentro do lar a liderança masculina. Sim. E a sociedade ela é tão fraca quando a negação do papel do masculino, papel do homem e do papel da mulher. Sim. E para mim o papel da mulher é o mais difícil de tudo. É riquíssimo, né? E muito rico. É riquíssimo. Muito valorizado. O ensinar das emoções, né? A mulher tem tanto esse papel com os filhos, a formar, né, um lar verdadeiramente, né? O pai com aquela função forte. Eu falo para o meu marido, poxa, quando você cuida de mim, né? Eu sinto realmente que a gente entra nos eixos. Ele cuidou de mim, né? Porque o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, até nessa nossa caminhada, falando um pouquinho até de nós, sabe, pastor? Uhum. Nessa nossa caminhada minha, né, na vida pública, né, da política, a gente teve que se reencontrar no governo que Cristo deu para a nossa casa. Porque se não fosse para nós, como família, dentro da estrutura de governo, do que Deus deixou na palavra, a gente identificar assim, não é para nós, então. Se o meu filho estiver abandonado, se a minha casa estiver em desordem, e eu falo até mesmo de arrumação, porque isso faz parte da ordem de um lar, né? Uhum. Aliás, mostra muito como está um lar, né? A arrumação de uma casa. Se o meu marido não puder cuidar de mim, né? Como Cristo amou e deu a sua vida, né? Pela igreja. Se eu não puder ser auxiliadora do meu esposo, aí tem alguma coisa errada. E nosso lar vai ser disfuncional e nada mais vale a pena. Porque nós temos a responsabilidade primária de deixar um legado para o nosso filho. E eu gostaria de aproveitar essa fala, se você me permitir. É nosso. Tá falando de família, é interessante que nesse papel mesmo, homem e mulher, como é importante, Provérbios capítulo 14:1, a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola com as suas próprias mãos o destrói. Então, é muito saber, está a chave do sucesso de uma casa, pensando em núcleo familiar, está nas mãos da mulher. Uhum. Porque a mulher sábia, ela vai entender muito bem o seu papel e saber extrair o melhor daquilo, fazendo com excelência aquilo que Deus determinou e confiou para cada mulher. Por quê? Porque quando houve a queda, a palavra de Deus para a mulher, onde ela fala, olha, o seu desejo será para o seu marido, isso não tem, no hebraico não tem a ver com relação sexual. E muita gente leva aquilo como desejo sexual, não é isso. Ali indica uma oposição de governo. A mulher, naturalmente, ela vai se opor ao governo do marido. Então, ela deve se render. Né? E aí, essa submissão em uma sociedade mais primitiva, ela é um pouco, realmente, dá a impressão de opressão nesse sentido. Mas não é. O homem, ele é o mais forte, ele é o mais viril, então, realmente vai ter uma questão de submissão natural, da natureza. Né? O homem mais forte, a mulher mais fraco, não jogando naquela ideia do opressor e oprimido, sim. Mas no sentido mesmo de fragilidade, né? Sim, e entender que aonde o homem não ocupa, ou melhor, se o homem não ocupa o papel que ele deve ocupar dentro do lar,
a mulher vai se encaixar nele. Porque vai falar, vai tentar fazer com que faça, mas aí vai ocupar aquele lugar. E aonde está a sabedoria da mulher? E aonde que ela edifica o lar? É onde ela apoia o marido a fazer aquilo que precisa ser feito dentro do lar. Até mesmo orando pelo seu esposo, né? Joelho no chão é o primeiro. Porque eu imagino que muitas mulheres, né, que nos assistem nesse momento, talvez esteja se perguntando assim, mas aqui em casa meu marido não toma essa posição de governo, né? A gente tem muitos casos nesse sentido. Porque a sociedade culturalmente está levando por esse caminho, até mesmo a questão hormonal tem mudado, os homens estão com déficit, né? Eu estava vendo algo sobre isso de testosterona, que é o que traz essa força, essa antifragilidade do homem. Tiraram os filmes, né, do Rambo, do Schwarzenegger. Não, são héteros opressores. São héteros muito tóxicos, entendeu? Então, o homem ele tem perdido culturalmente. Eu acho que os homens, essas gerações que vieram, né, depois aí dos anos 90 e tal, são homens que estão sem saber, na verdade, até como se comportar. Né? São emasculados. Não acham lugar nessa sociedade, né? Isso. Desconstruída. Desconstruíram que o homem ficou, opa, calma aí, eu não pedi isso. Outro dia um amigo meu que não é cristão, mas ele falou, olha, tem que tomar cuidado para paquerar, né? Para cantar uma mulher, eu posso ser processado, né? Eu falei, meu Deus do céu, que dó dessas meninas que não podem ser nem paqueradas. Porque é tudo levado para um extremo, né? Toda essa questão. Quando eu falei de governo, a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso, porque dá a impressão que o homem tem que mandar. Não é. A autoridade no lar é em submissão a Cristo. Se não houver autoridade submissa a Cristo, vai ser, sim, o homem opressor e a mulher oprimida. A gente já viu, porque eu costumo até dizer assim, né, pastor? O feminismo ele também é uma resposta ao machismo, né? Que são dois tipos de desgoverno. Ou seja, saiu fora do papel daquilo que Deus criou, da forma que Deus ordenou, entra em desgoverno. Então, nós tivemos muito fortemente um desgoverno com o machismo, que era assim, um autoritarismo, né, uma opressão, subjugava a mulher não era submissa, era subjugada. Então, tem as deformidades sociais sem levaram Jesus, isso, né? Claro. Sem Jesus, eu vou falar no linguajar popular, dá ruim, né, pastor? Dá ruim. Sem Jesus não dá certo. Então, assim, quando meu filho falou lá, né, poxa, vai ficar falando de Aristóteles e não vai falar da palavra, já tem tudo aqui, o segredo está todinho contado aqui, né? E aproveitando a palavra, porque a nossa preocupação também para quem está nos ouvindo, é que as mulheres, de fato, as que são conscientes disso, elas procurem a Deus. Dobrem o joelho, orem pelos maridos, orem pelos filhos, orem pela casa, né? Tem que lutar nessa guerra, porque para o homem é muito cômodo a sociedade, né, tá no avesso e ele sempre na passividade, que é o maior defeito do homem, né? Quando você olha ali no pecado de origem, no Éden, o homem, dá a impressão que o homem estava do lado, a gente não tem certeza disso, mas dá a impressão que o homem estava do lado. E a mulher comeu o fruto e deu ao seu marido. Parece que mordeu aqui e deu aqui. Então, onde estava ele quando, né, Eva foi tentada pela serpente? E o pior, né, pastor? Quando Deus chama ele à responsabilidade, o que ele fala, né? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, qual que é a responsabilidade dele? Fui eu que pedi, não pedi nada disso. Foi ela, foi o Senhor que me deu, né? Então ele sai fora do papel de governo, realmente. Exato. Né? Então a mulher ela precisa lutar para não exercer o governo que não é dela, e o homem lutar para exercer o governo que é dele. Olha a diferença. Olha como é difícil. E nisso o filho se encaixa, né? E o filho ali no meio de tudo isso. Então, não, mas é muito interessante a gente falar disso, porque às vezes a gente tem alguém que nos assiste que fala assim,
eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Meus filhos chegaram na adolescência e agora com essa coisa toda que eles ouvem fora, eu não reconheço mais meu filho em casa. E aí, quando a gente para olhar um pouquinho melhor, existe uma disfunção, segundo a palavra, Sim. no lar. Né? Aquele filho, muitas vezes, ele cresceu sem a referência paterna, sem a referência materna, sendo muitas vezes educado ou deseducado pelo celular. Né? E aí a gente sabe que aqui existe um mundo. Eu falo que é soltar uma criança 3 horas da manhã na rua, né? Com o celular no quarto à vontade. E aí, às vezes, esses pais param em determinado momento e falam... Que eu fiz? Nem sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Então, quando a gente fala de legado, né, pastor? E quando cai na realidade, porque às vezes vai também indo, porque ele também a gente tem experiência de igreja, de pessoas que nos procuram, de situações, né, de igreja. Aquele pai que usa o celular como babá eletrônica, ele é o primeiro. Ele usa para babá, ele é o primeiro a pegar e ficar ali. Fuga, né? Fuga. É. Então, é por isso que eu digo, que eu disse, né, no início. O legado é exatamente você iniciar ele pelo exemplo. Acho que o primeiro passo do legado é o exemplo. É cuidar de como eu sou, de como eu estou agindo, né? Tomar a gente está falando de um lar disfuncional no sentido espiritual. Então, se eu estou vivendo isso, há como mudar, tem como mudar. Se eu estou vivendo um lar que está longe do Senhor, e eu sou um homem que agora tomei consciência disso, eu preciso lutar para mudar. Então, eu vou chamar minha mulher para oração. Nós vamos adorar em família, vamos louvar ao Senhor, vamos ler versículos bíblicos, eu vou ensinar o meu filho, porque a palavra a educação no modo hebraico vinha pelo pai. A mãe ela apenas rodeava ali, suporte. Mas é o pai que tem o dever de inculcar na cabeça da criança. E ali, lógico, é o pai com o filho. Eu acredito que na sociedade ali a mãe com a filha, né? Mas todos sendo nesse mesmo propósito de obedecer a palavra do Senhor e a lei do Senhor. E é muito triste a gente ver dando spoiler aqui de sábado. É muito triste a gente olhar na Bíblia que Moisés deu esse mandamento, Josué confirmou e o povo disse que iria seguir. Primeiro lá ele confirma com Moisés, depois confirma com Josué, e depois quando Josué morre e aquela geração que confirmou morreu também, a próxima geração não conhecia esqueceu quem era Deus. Esqueceu. Então onde foi que se perdeu? Foi exatamente no legado. Eles se basearam no legado de Moisés. Aliás, melhor, se basearam no legado de Josué, que se baseou no legado de Moisés, e ficou nisso. Como se morreu agora, perdemos a nossa base, não temos agora cada mais. Um por si. Né? Que é, muitas vezes, o que a sociedade tem feito. Filhos que largam a base que aprendeu na infância, na juventude, que o pai deixou e tem deixado, às vezes com auxílio da igreja. Essas crianças, às vezes, entram numa faculdade e viram totalmente, né, esses adolescentes jovens, viram totalmente a cabeça, são engolidos pela ideologia de porque esquerda, a base era uma base frágil, né? Talvez mal construída. Mal construída. Ou mal mantida. Ou mantida. Enfim, tem algum problema, sim. Porque eu vejo... A investida é forte também, né, pastor? Fora. Sim.
Às vezes eu até Sim, faço, muito, às vezes eu até muito. faço só falando um pouquinho assim da prática. Eu não quero que meu filho vá para uma E universidade eu, hoje é, federal e não quero que ele vá para uma universidade longe. Para quê? exatamente. Sabe? Para quê? E alguns, eu tenho visto nessa loucura, se ele não consegue ou se ele não tem acesso a uma faculdade que tenha ou os valores e princípios que É ele raro, aprendeu né? a defender, Uhum. ele prefere uma EAD, ele prefere uma faculdade mais próxima, particular, que vai estar ainda, ele não vai sair do contato da família, que para mim é o ideal. Uhum. O jovem não sair fala do seio da família, porque é responsabilidade nossa até os filhos casarem. E uma vez A me pessoa acha fizeram. que é 18 anos e acabou, não é. É até casar. E Enquanto tiver no seu lar, a é sua responsabilidade é responsabilidade. sua. Ai, fez 18, não é mais. Não, né? Que é aquela criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Aquela criança ali, a palavra que talvez fosse melhor, deveria ser usado na tradução, uma palavra melhor, seria o mancebo. Tem uma das traduções que, se eu não me engano, a ACF, né, que traz essa, em vez de criança, traz o nome mancebo. Por quê? Porque não é a criança pequenininha, é desde pequeno até jovem, Que é até casar. até casar. E E aí. depois ele deixa de ser mancebo porque ele se torna varão quando ele casa. Sim. Então ele deixa de ser mancebo, não importa a idade que casou. Ou seja, a emancipação com o só casamento. depois da emancipação Que é com o casamento. que acaba a responsabilidade do pai. E aí, assim, algo para a gente avançar aqui até nessa visão do legado cristão, né? Nós, então, falamos como base a família. Uhum. Então, nós recebemos através da palavra, nos tornamos redimidos, formamos uma família, cumprimos o nosso papel pré-estabelecido na palavra nesta família, para assim deixar um legado para os nossos filhos. A partir de então, pastor, qual que é a nossa missão, no seu modo de ver, social? Porque, assim, hoje, eu sei que a função eclesiástica, não só pastoral, mas de todos os cristãos envolvidos em comunidade, na igreja, ela é trabalhosa, o nosso tempo é tomado por tantas coisas, né? Mas o cristão, ele tem um dever social, não tem? Hoje, falar de social, o pessoal dá uma arrepiada até, né? Mas, assim, qual que é a sua visão sobre isso, pastor? Eu usaria mais a palavra missão, né? Todo crente, ele é comissionado ao ir, ou indo, que ali é um gerúndio que é usado no grego, indo fazer discípulos. Ou seja, enquanto você vai, você faz discípulos. E olha só que interessante, não é evangelizar no sentido, eu vou pegar um pacote de folheto lá naquela cestinha ou no lugar do folheto lá da minha igreja, enfim, no box ali, vou pegar um montinho, vou pôr no meu bolso e vou distribuir, vou sair andando, enquanto estou andando, estou distribuindo ali versículos bíblicos, folhetos, né? Panfletos falando, ali tem o evangelho. Você pode fazer isso também faz parte de uma estratégia, isso é estratégia de evangelismo. Mas o evangelismo mesmo, a qual Cristo nos comissionou, é ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. Por isso, quando eu falei do primário, mas não falei dos secundários, né? O primário é casa. Eu preciso fazer dos meus filhos discípulos. Se eu, homem, sou sacerdote da minha casa, eu sou, de forma primária, discipulador. E aí eu tenho a minha esposa, porque se pegar lá Efésios, assim como Cristo fez com a igreja, o homem também faz com a esposa,
e lá de dar o exemplo de que Cristo purificou a igreja pela palavra. E então, olhando esse exemplo de Cristo, como que eu purifico o meu lar? Pela palavra. A palavra precisa ser ensinada no meu lar. A mulher tem capacidade de ensinar? Tem, e vai ajudar o marido. Mas o marido vai cair nas costas dele a responsabilidade. A responsabilidade é dele. Aí, falando na questão social, o social, para mim, ele acaba sendo resolvido com a palavra, com a pregação da palavra. Né? É lógico. Que é a transformação de uma sociedade. Que transforma. É. O que o mundo precisa é de transcendência espiritual, de transcendência de ser. A sociedade ela só é modificada através de uma transcendência. Não são ações. E aí o legado faz mais sentido, porque o legado são aquilo que nós deixamos de valores para uma sociedade. E se Cristo é o centro da minha ação social, vamos pensar assim, o intuito é transformação, é tirar pessoas do comodismo, da onde estão acomodadas, para um lugar. Pronto, acho que já. A voz tinha sumido mesmo. É onde eu parei, você sabe? Aqui mesmo. Eu parei aqui mesmo. Foi naquele barulhinho que teve. No barulhinho. E onde foi o barulhinho, né? Que não bom. ouvi o barulhinho. O pessoal de casa talvez não tenha ouvido. Mas, enfim, a gente só consegue transformar uma sociedade através da transformação do ser. Será que desligou de novo? Foi? Vai trocar? Eu acho que ele vai trocar. Falha técnica. Pastor, a gente está indo para os 15 minutos, 14 minutos finais. Não, está muito gostoso o bate-papo, então, na verdade, eu estou aqui recebendo muito e eu espero que você esteja recebendo muito aí também. Mas eu toquei nesse assunto até da questão social, do ID, porque eu sou uma grande admiradora do olhar, do sim que o pastor deu a um despertamento que o Senhor deu ao pastor. E eu queria que o pastor contasse um pouquinho, porque senão a gente não vai ter tempo para falar, porque dá vontade de ficar aqui, né? Mas eu queria que o pastor contasse. O pastor hoje, ele conta sobre o Instituto. Sim. É mais fácil o pastor contar. E conta aquele olhar, assim, como talvez do outro lado da rua. De trás para frente, né? Não do começo, talvez do fim para o começo. Não sei. Hoje, vou tentar. Vamos tentar do fim para o começo. Tá bom. Hoje nós temos um instituto na igreja, chamado Instituto Elementar. Nós temos a capacidade de atender até 60 crianças, um pouquinho mais, se a gente apertar ali, né? Quiser apertar, a gente consegue. Temos capacidade para isso. Mas, e aí funciona o que no Instituto hoje? Hoje nós temos aula de reforço escolar para atender um déficit educacional pela fragilidade, pela vulnerabilidade mesmo das famílias, às vezes de lares desconstruídos e as crianças totalmente perdidas, sem afeto, sem informação, e acaba que a gente atende essas crianças na igreja. E aí nós temos um trabalho principalmente com o indivíduo, com a pessoa, com a criança, né? Secundariamente a gente vai atender a ideia dele aprender, desenvolver a questão pedagógica. A questão pedagógica. Isso vem como um somatório de ações que nós fazemos.
Mas essas crianças recebem carinho nosso, recebem afeto, recebem respeito, recebem disciplina e recebem a palavra do Senhor, né? E recebem o português e a matemática. De brinde, De brinde. Português e matemática. E esse ano nós estamos abrindo, que era o sonho, e foi talvez o ideal que eu sempre pensei para o projeto. A gente está trabalhando, vai começar a trabalhar a parte artística, né? Que é as crianças aprendendo música, instrumentos musicais, artes, né? Dentro das artes plásticas, artes visuais, teatro. Uau! Entendeu? Isso tudo é tão transformador. E a gente vai ter contação de história, vai ter... Então, hoje o projeto, a gente chama, é um projeto dentro do Instituto. O projeto é de contraturno escolar dentro do Instituto Elementar. E, assim, tudo veio da parte de Deus. Inicialmente eu estava pregando na igreja, de manhã eu consigo visualizar o outro lado da rua, né? Que não é bem assim de calçada para calçada, mas é de rua para rua, né? Que a gente tem aqueles, como é que chama? Alta tensão ali, aquelas torres de alta tensão. Aquele espaço, e aí tem aquele eu chamo de meião, né? Que é um meião ali de grama, de terreno, né? E do outro lado, na outra rua, que ali na Zona Sul, é continuação da Bacabal, inclusive ela chama Bacabal, até aquele pedaço ali. Sim. E a escola do Estado ali. E eu vi, lógico, domingo, portão fechado. E falei, será que é escola? Eu tinha entrado novo na igreja. Quando eu soube que era escola, falei, Senhor, eu só acredito porque é o Senhor quem faz. Porque o projeto já estava lá atrás comigo. Já fervia. Muito lá atrás. Só surgiu E eu sempre quis trabalhar com a igreja com essa ideia de um atendimento, de alguma forma ali, na questão social, mas com o intuito sempre do evangelismo. Sim. E estava ali o queijo, talvez um pouco distante, mas a faca, que é a palavra de Deus na minha mão, e orei, vamos para dentro da escola. Conseguimos uma parceria com a escola. Então, hoje ele fala assim, conseguimos, mas vai dar tempo de contar como é que foi. Mas assim, o que eu acho incrível nisso, é claro que é um entendimento ampliado do ID, que é incrível, mas eu acho muito bacana também, trazendo um pouco para essa visão pública, sabe? As pessoas reclamam muito da atuação do Estado, né? Porque ou o Estado exagera e entra em lugares onde ele nem é chamado, não precisava, ou ele deixa de entrar onde necessitaria uma entrada, como, por exemplo, no ensino público, né, que está tão em defasagem, e, enfim, tantas outras, a questão até mesmo da tutela das crianças naquele ambiente está tão prejudicada, né? Mas aí eu fico assim, o Estado não faz, e eu não faço nada. Qual o seu papel nesse... Né? Gente, os cristãos, o povo de Deus, o povo de Deus nunca foi um povo recolhido, um povo acovardado, né? Então, assim, conta um pouquinho, pastor, que não foi assim, né? Aí eu olhei para a escola e ok. Não, eu, graças a Deus, recebi de tutores, de amigos, né, que me acompanharam na trajetória de vida, sempre a ideia da missão. E é lógico, eu não tenho chamado para ir para a África, não tenho chamado para ir para o Egito, que é África também, para a Ásia, para a Europa, enfim. Minha irmã está na Europa, ela é missionária, ela é pastora lá na Itália. Mas eu não fui chamado para isso. Mas eu não posso... mas eu tenho que entender que o propósito da igreja é missões, é fazer, ir e aproveitar os espaços onde há debilidades, onde há defasagens, vulnerabilidade, é onde a igreja tem que estar.
E é onde a E aí gente eu é plantado, né? Sim, e eu conversando com a diretora da escola, quando surgiu o projeto, e falei, olha, vamos levar lá para minha igreja. Eu falei, tem muita gente já atuando lá na capelania prisional, capelania com drogados, capelania nessa área mais assistencial pós-caos. Uhum. Mas, perdão, mas poucos estão atuando do outro lado da corda. Muitos atuam, mas eu posso ser mais um, trabalhando com as crianças, trabalhando com projetos, trabalhando com escolas, com crianças do bairro, para através daquilo que Deus nos dá como dom. Eu sou artista plástico, você sabe, tem ilustrador de livros, enfim. Eu tenho essa área, mas eu não posso deixar isso como hobby, como uma profissão somente. Se eu sou chamado, eu fui chamado e Deus me abençoou com esse talento, eu tenho que usar esse talento para a obra do Senhor. Por que eu fui parar na educação? Nunca quis, mas Deus quis. E Deus me abriu. Hoje eu sou professor, inclusive, da escola cristã. Mas não foi um projeto meu, foi um projeto de Deus. E aí até hoje a gente vai sempre entendendo onde Deus nos quer. Mas a gente precisa se dispor. Porque se a gente ficar acuado, vendo, como se diz no popular, a banda passar, o que eu estou construindo para o reino do Senhor? E deixando como um legado. E aí o legado é onde vai, né? Onde vai ter aí a sua importância. Quais são as marcas que eu estou deixando na sociedade? Será que eu sou uma igreja relevante para o meu bairro? Meu bairro sabe que existe uma igreja? Ou só é aquela que faz barulho no domingo? Tem Tem algumas que só é aquela que faz barulho no domingo, viu, pastor? Às vezes as pessoas... Eu vou para academia, todo mundo me chama de pastor. Meu nome é Henderson, né? Então é difícil decorar o nome. Então é tudo pastor na academia. Né? E aí o que acontece? Mas você é pastor da onde? Eu falo, sou da igreja cristã, aquela amarelinha ali, tal. Então, será que eu não posso ser mais relevante do que apenas ter uma... eu conheço, nossa, de criança eu passava já ali na frente dessa igreja, porque ela tem 50 anos que está ali. A gente tem o retrato, uma fotografia, né, da igreja, só tinha igreja, o resto lá atrás era tudo mato. Então ela é uma dos primeiros prédios do Vale do Sol. Mas é isso que eu tenho como referência? Deus te mostrou uma escola na frente. Né? Então, e vidas, né? Na verdade, vidas, assim, quando eu falo uma escola, vidas. Mas quando eu pensei na escola, eu até perguntei pro pessoal, né? Eu estava chegando na igreja, perguntei pro pessoal, quantas crianças? Eu falei, pastor, são muitas crianças. Muitas. Quantas famílias são? Essa escola é grande, porque de fora não dá para ter a dimensão, consegue ter essa dimensão. Eu fazendo italiano, né? Não dá para ter essa dimensão da estrutura da escola. Quando eu entrei, soube que tinha aproximadamente 1000 crianças. Eu falei, gente, quantas famílias são dessas? Lógico, tem às vezes 3 irmãos, tal, não vai dar, não são 1000 famílias. Mas será que são 500 famílias? Mais, com certeza. Né? E aí, olha só o campo missionário. Aí eu fui para aquele versículo, né? Jesus passando e viu a seara, e ela estava branca, e ele virou para o povo e falou, olha, muito é o trabalho, poucos são os trabalhadores. Né? E ele está falando de uma outra seara, que é a seara do ir de pregar, a seara das pessoas que estão gemendo em casa à procura de uma solução e ela não conhece Jesus, que é e quantas crianças solução. Ali estão gemendo, né, pastor? Muitas sofrendo. E a gente atende casos de crianças órfãs que já não, né, perdeu o pai, é criado com a avó paterna,
e a mãe não se dá com a mãe, sabe? Coisas assim, lares totalmente disfuncionais. Eu costumo dizer que famílias fortes, crianças protegidas, e não tem como haver uma família forte sem a base forte, sem a rocha, né, que é Jesus Cristo. E a gente sentou aqui para falar de legado cristão, e o Senhor nos levou a algo tão primário, né? Então, eu quero agradecer muito, pastor, porque chegou o nosso tempo, né? Chegou. A gente, nós dois aqui, espero que vocês também. Dava para esticar para 2, não dava? Dava. A gente vai ter outras oportunidades, né, se Deus assim permitir. E você que nos assiste, eu espero que essa palavra tenha realmente te despertado, sabe? Eu falo que é mais um despertamento para a nossa responsabilidade como cristão, primeiramente com nós mesmos, né, para que possamos ter uma família, educá-los no caminho, né, os filhos no caminho do Senhor, temos um casamento funcional segundo a palavra, e para podermos olhar para a sociedade e cumprirmos, né, essa ordem missionária que é para todos nós, seja você professor, médico, aonde o Senhor te plantou, né, que você possa cumprir indo, né, indo e fazendo discípulos, né? Pastor, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, um espaço. Né? Não, agradecer a pastora Cris, né? Porque ela que cedeu para a gente o microfone. Venturotti, pastor, ainda vai ter a oportunidade italiano, de mais um italiano, terceiro aqui, né? O pastor ainda vai ter a oportunidade de conhecê-la. Ela está em Israel agora. Gostoso. E nós estamos aqui. Pegamos o microfone dela. Obrigada, Cris, mais uma vez. Cristiane. E pastor da minha irmã, que está lá na Itália. Olha só. Mas então seguimos. Sábado temos o Legado Cristão e temos todos convidados e temos muito mais aí a cumprir indo. Com certeza. O senhor pode encerrar para nós com uma oração? Com certeza. Pai, te agradecemos por esse tempo valioso, precioso, que o Senhor continue agindo sobre as nossas vidas e através de nós. Que sejamos o teu caminhar, os teus pés e mãos, e que o Senhor nos abençoe em tudo que fizemos, para que deixemos para a sociedade, para este mundo, a marca do teu evangelho como legado, e que ela possa transformar vidas futuras de pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor e transformadas pelo teu evangelho, para que essas também venham a transmitir a tua palavra a outros que necessitam também. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você, quarta-feira que vem, pode estar aqui conosco novamente às 20 horas. Comigo não, mas acho que a pastora Cris já está aqui de volta, mas recebendo muito mais do Senhor para a sua vida. Deus abençoe. Até mais. Jesus, e agora eu não quero nada mais, nada